Eu ergo as mãos para os céus para determinar que a sua vida, meu amigo, minha amiga ouvinte, neste momento seja livre, determinadamente livre, literalmente livre, absolutamente livre. Seja livre para entender, compreender a revelação da palavra de Deus. Seja livre para poder servir e seguir o Senhor Jesus Cristo. Seja livre desse leito de dor, dessa cela de prisão. Seja livre desse cubículo, dessa miséria, dessa desgraça que você tem vivido. Seja livre de todo o mal, pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 28, versículo 11, esse seguinte texto, que diz que Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Queria chamar a sua atenção para esse texto, muito importante, porque essa pedra que Jacó deitou e fez o seu travesseiro, essa pedra, ele não sabia, era Jesus, simbolizava Jesus, tipificava Jesus, representava Jesus. Sabe de uma coisa? Quando você se vê diante dos problemas, das dificuldades, das aflições, das angústias, você pensa assim: poxa, será que tem saída para mim? Será que tem solução para esse problema? Porque é um problema que os médicos já disseram que não tem jeito, não tem saída. Você vai conversar com um advogado, o advogado diz: olha, vai depender da boa vontade do juiz. Quer dizer, coisas que não dependem de você. Você quer resolver, mas não tem condições de resolver, porque não está nas suas mãos o poder de decidir. Isso é duro, isso é difícil. Como é que você vai usar a fé para mudar essa situação? Como? Foi o caso de Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão, que queria matá-lo. Não tinha nada, nada, além da roupa que vestia e um pouquinho de azeite. E quando ele escolheu uma pedra qualquer, lá no meio de tantas outras, e colocou a sua cabeça, aí ele dormiu. Com esse sono, Deus lhe deu a visão da escada. Uma escada que ia da terra até o céu. Uma escada que ia da terra até o céu. Imagine o tamanho dessa escada, comprimento dessa escada. Então ele via anjos subindo e anjos descendo. Por que os anjos subiam? Por que primeiro não fala anjos desciam
e anjos subiam. Não, o texto diz assim: anjos subiam e anjos desciam. O que leva a pensar que os anjos estavam junto de Jacó. Os que estavam subindo deviam estar, bom, eu cumpri a minha parte, agora vem outra turma aí ficar no meu lugar. Há uma troca de turno, digamos assim. Mas os anjos estavam lá. Os anjos estavam lá com ele. Ele viu isso. Além de ter visto isso, ele viu Deus no topo da escada, que lhe falou, que lhe fez promessas magníficas. Por que Deus mostrou essa escada? O que você pensa numa escada? Quando você olha para uma escada, o que você pensa? Quando você medita na palavra escada, você vê uma escada. O que é uma escada? Escada serve para quê? Para subir, não é verdade? Escada, além de servir para subir, para descer, ela faz possível você alcançar o lugar que você não poderia alcançar sozinho, ou não é? É uma ferramenta em que você usa para chegar a um determinado topo. No caso, é a fé. A fé é a fé que Deus tem nos dado. Quando fala assim, poxa, por que fulano é tão pobre, tão miserável, passa fome, é doente, é enfermo, enquanto outros têm saúde, come bom e do melhor? Pô, que Deus é esse? Como é que a gente pode entender um Deus assim? Que uns têm, uns poucos têm muito, e a maioria não tem nada. Que injustiça é essa? Não, não é injustiça. Não é injustiça. Não é injusto. Deus conhece aqueles, Ele conhece aqueles que querem a justiça. Deus conhece aqueles que gostam da justiça, que amam a justiça, que embora estejam vivendo na injustiça, mas vivem na injustiça porque não conhecem a justiça de Deus, não conhecem a sua vontade. Então Deus dá para essas pessoas, dá a chance para todas as pessoas usarem a fé para passar pela porta, a porta do sucesso, a porta da conquista, a porta da solução de todo e qualquer problema. Não sou eu que estou falando isso não é coisa minha, isso é o do Espírito Santo. Pela fé, Deus dá a chance para você. Você que diz assim, eu não tenho escola, eu não tenho instrução, eu não terminei o primeiro grau, eu não terminei o segundo grau, eu não tenho chance de competir com quem fez a universidade. Eu não sou branco, eu sou negro, e negro nesse país ou nesse mundo é preterido, negro é colocado de lado. Essa é a realidade. O pobre é colocado de lado e o rico é considerado. Esse é o mundo que nós vivemos. E se você é aquela pessoa que vive do lado oposto, aquele lado ruim, complexos de inferioridade, problemas pessoais, você é aquela pessoa que não consegue vencer os seus problemas, Deus lhe dá a fé para você vencer. E essa fé, você não vai depender de favor de ninguém. A fé que Deus nos dá é um poder que faz nos dar o direito de atravessar a porta e tomar posse daquilo que nós determinarmos, a exemplo dessa escada. Deus estava falando para Jacó, olha Jacó, basta você subir, eu estou te dando essa condição, estou te dando a minha palavra, quer dizer, eu estou te dando a minha fé, o meu poder para você tomar posse. Agora, eu não estou te dando o meu poder, a minha força, no seu coração, não estou colocando no seu coração, porque o seu coração é enganador, o seu coração é sentimental, o seu coração sente,
e ele sente de acordo com o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem. O teu coração só guia para o mal, o seu coração é corrupto. Então, quando você colocou essa cabeça, sua cabeça na pedra, essa pedra é que lhe deu a visão da escada. Você, se você mantiver uma fé emotiva, uma fé que sente, uma fé sensacionalista, você vai perder. Você vai ficar anos na igreja, você vai passar anos, 10, 30, 40, 50 anos e não vai conseguir nada. Você vai ser um velho crente fracassado. Mas se você colocar a sua fé na sua cabeça, aqui está escrito, você sabe que as promessas de Deus, o sinal das promessas de Deus são a sua palavra. Qual o sinal? Como é que eu vou ter certeza que Deus vai cumprir a sua palavra? A sua palavra. Como é que eu vou ter certeza, segurança que Ele vai fazer isso que Ele prometeu? Porque está escrito. Esse é o sinal. O sinal que Deus deu para você é o sinal da sua palavra. A sua cabeça tem que estar com a palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. A fé focada na palavra de Deus, não na minha palavra, não em profecias, não em, o pastor falou, o Beltrano falou, não tem nada que ninguém falar, está escrito aqui. A sua vida fica sustentada na palavra de Deus. É na palavra que nós construímos tudo o que existe, porque foi na palavra que tudo começou neste mundo, ou não foi? Pela palavra de Deus, Deus criou os céus e a terra, e pela palavra de Deus, construiu também a Igreja Universal do Reino de Deus. Então a Igreja Universal do Reino de Deus não é fruto de uma inteligência humana, de uma sabedoria humana. A Igreja Universal do Reino de Deus é fruto da palavra de Deus. Nós falamos, nós profetizamos a palavra, nós ensinamos a palavra, e a palavra criou toda a grandeza que Deus tem feito na Igreja Universal do Reino de Deus por todo o mundo. E Ele usou esse vaso insignificante, que era tão insignificante que vivia num complexo de inferioridade e cheio de medo. Você sabia? Dizer para você, eu era um cara medroso quando jovem, antes de colocar minha cabeça na pedra. Eu era um cara super medroso. Eu tinha medo, não de morrer, não de enfrentar a vida, não de não conseguir conquistar os meus objetivos, não. Eu tinha medo, sabe de quê? De ir para o inferno, só isso. Eu tinha medo de ir para o inferno, mas Deus usou esse medroso, complexado, inferiorizado, para fazer o que fez. Não pode fazer isso com você? Então não interessa se você é branco, se é preto, se é mulato, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se é mulher, se é homem, se é velho, não interessa nada, não interessa nada, não interessa a sua cultura, não interessa nada. O que interessa é que você tem cabeça. Quando você coloca a cabeça na palavra de Deus, você não fica na dependência de favor de fulano. Não adianta você chegar a fazer fogueira santa aqui na igreja, colocar a vida no altar, ó Deus, toma aqui a minha vida, e ficar esperando que um deputado, ou um senador, ou um fulano, ou um Beltrano, ou um parente, ou um ente querido, ou um patrão, ou quem quer que ele seja, venha estender a mão para você. Se você fizer isso, você cancela o que você fez no altar. Dependência de Deus é tudo ou nada, ou você é ou você não é, ou você casa com Ele ou você não casa com Ele, ou a sua cabeça está nele ou não está. Eu tenho um testemunho aqui que eu queria ouvi-lo, por favor. Como é o nome da senhora? Sônia. Então, dona Sônia, eu quero que a senhora fale aqui assim, para as pessoas verem nos seus olhos as suas palavras. Sim, sim, senhor.
Então, meu nome é Sônia, eu cheguei na Igreja Universal falida, passando fome, perdi tudo que eu tinha. Meu marido tinha uma empresa que me trouxe uma vida muito regalada, do bom e do melhor, que isso foi o que sustentou meu orgulho, cada dia mais, formada em Direito, mas, nesse momento, eu não tinha uma roupa para vestir, eu tinha uma filha pequena, eu não tinha um leite para dar, eu tinha um filho na adolescência, que estava perdendo os calçados, as roupas, eu não tinha como vesti-lo, a vergonha foi total. Aí, eu tinha um orgulho muito grande, sofrendo assim, eu rejeitava ainda vir na Igreja Universal. Até que um dia o desespero foi grande, eu já não tinha mais o que fazer. Minha pequena, de 2 anos, ela tomava água com açúcar. Eu procurava uma moeda para comer um pãozinho seco, eu não tinha, mas o orgulho ainda prevalecia. Até que um dia, ouvindo a programação de rádio, que a minha irmã lutava por mim, e eu não vinha, nesse dia eu falei, não, é o tudo ou nada, ou essa igreja, esses testemunhos é comprado, é mentira, é balela, ou então minha vida tem que mudar, acabou, pronto. Aí eu fui para a igreja, humilhada, sem ter o que vestir, porque enquanto eu tive dinheiro, eu cuidei da depressão, psicanalista, psicólogo, tudo que o dinheiro poderia me dar, mas eu era frustrada. À noite eu não conseguia dormir, eu via vulto, escutava vozes, mas o dinheiro disfarçava tudo isso. Desculpa, quando eu cheguei na igreja... Sônia, desculpa, deixa eu fazer uma perguntinha que é importante. Sim. A senhora disse que tinha condições. Tinha, bispo, do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Sim, senhor. Quantos anos a senhora viveu nessa digamos assim... Ilusão? Não digo ilusão, mas nessa grandeza. Eu cheguei com 42 anos, né? 42 anos de ilusão. Então, 42 anos... Só nessa empresa, meu marido ficou 21. Foi onde ele mais ganhou dinheiro, 21 anos. Então, 42 anos vivendo do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Quer dizer, a senhora tinha uma vida regalada. Regalada, tinha, mas não tinha paz. Desculpa, agora, veja só, a senhora tinha uma vida regalada do lado de fora. Sim, para o mundo, aos olhos do mundo, me enganando a mim mesma. Exatamente como Jacó. Exatamente. Jacó tinha uma vida regalada depois que ele teve a visão. Essa visão, durante 20 anos ele conquistou tudo o que ele queria, mas ele era um frustrado porque vivia com medo. Uma pessoa com medo pode enfrentar os seus problemas, doutora? Não pode, não pode. E era o que eu tinha medo. Quando chegou esse momento dessa tragédia, vamos recorrer à justiça, isso, aquilo, mas nada, não tinha como reverter. Meu marido caiu na mão de estelionatário e ele assinou um documento como ele tinha recebido, vendeu a empresa e recebeu em dinheiro, em espécie. Aí não tem como reverter. Aí, nesse momento, eu tive que quebrar meu orgulho e vim para a Igreja Universal. Quando eu cheguei, a família nesse momento, bispo, não te conhece, não quer saber quem é você, é irmão, é cunhado, é qualquer coisa, ninguém está mais perto de você. Aí que eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebida, coisa que lá fora eu não tinha, era um desprezo, era uma solidão muito grande. Projetei o suicídio, que a vergonha era grande, aos olhos humanos, era mais de R$400 mil, não tinha como pagar. Então, em casa, eu briguei muito com o marido, ela que era vai e vem, né? E eu fui para a igreja, decidida, revoltada. Falei, olha, se essa igreja funciona, que para mim essa igreja universal, a igreja do Zé Povinho, é tudo ladrão, tudo charlatão, esse testemunho é comprado, e acabou. Era assim que eu vim. O orgulho, o peitinho de pomba era muito grande. Mesmo destruída, eu não tinha quebrado o meu coração. Quando eu vim, eu fui muito bem recebida. Eu cheguei literalmente uma mendiga na igreja, as roupinhas apertadas, os cabelos descabelados, mas o pastor não olhou para isso. Ele abraçou a minha causa, mostrou a palavra de Deus e falou, se a senhora acreditar e fizer o que está na palavra de Deus, a senhora vai vencer. Eu falei, pois então eu vou, sou determinada. Aí eu comecei a luta, comecei a perseverar, foi difícil entender, foi difícil ir para a igreja, tudo foi muito difícil, até que chegou a Fogueira Santa, né? Quando chegou a Fogueira Santa, eu fiz do meu jeito, eu errei, eu desobedeci. Porque eu falei, não é bem assim. Nessa época que eu passava fome, nesse intervalo antes da fogueira, Deus me deu uma ideia e eu abri um salão de festa. Pequenininho, simples, mas ali eu já tinha o dinheiro do leite da menina, a cesta básica, o dinheiro do ônibus. Então, aquilo para mim, a dívida estava acumulando cada vez mais. Mas aí eu falei, puxa vida, não é assim, eu vou dar o que eu tenho, é do meu jeito. Deus sabe, Deus entende, eu não posso dar tudo, eu não tenho para dar. O que eu fiz? Botei o que eu achei que era o meu melhor, que Deus entende e Deus sabe. Veio
o final da campanha, eu só via o pessoal falando que foi abençoado, que recebeu a bênção, e eu não, continuei desesperada. Como assim? Então, não funciona mesmo aqui. Mas eu voltei mais à revolta. Aí eu busquei mais a minha libertação, encontro com Deus, entender o que o Espírito Santo estava falando, que até então eu não sabia que eu tinha errado, né? Mas como assim? Como que não aconteceu comigo? Aí veio a segunda fogueira, falei, agora está na mão de Deus. E aí falei, não, tem que acontecer mais. Eu não posso ir com uma dúvida, nada, uma unha, nada. Fui catar latinha na rua, porque eu tinha que chamar a atenção de Deus de alguma forma. Foi muita coisa essas latinhas. Catar latinha? Eu fui catar latinha na avenida em que eu fui uma pessoa bem-sucedida, ali mesmo, porque eu estava... Isso é muito forte, né? Muito forte, bispo. Eu era assim, mais gorda do que eu sou hoje, eu não conseguia me agachar, mas eu peguei um cabo de vassoura, coloquei um preguinho na ponta e saí catando as latinhas, e minha filha pequena segurando a bolsinha para mim, o saquinho. Isso se chama fé. É loucura? Sim. É loucura. É loucura. Quando a gente deixa a pessoa falar, ou traz aqui o testemunho, e ela fala dessas loucuras, quem não vive na fé, quem não conhece a palavra de Deus, vai dizer, não é possível. Mas quando a pessoa tem a cabeça na palavra de Deus, ela não enxerga mais nada, ela não ouve mais ninguém, ela não ouve a voz do mundo, ela ouve a voz de Deus. Se a senhora viesse falar comigo, ô bispo, eu estou pensando em ir na rua, catar latinha para vender, para fazer. Ele ia dizer, não, a senhora não precisa disso, não, senhora, faz o que a senhora tem, faz aquilo que a senhora tem. Eu diria não. Sim. Mas quem falou com a senhora foi o Espírito Santo. Sim. E quando o Espírito Santo fala, não tem ninguém, pode falar o que quiser, você vai seguir, porque eu sei o que é isso. Sim. A fé, dona Sônia, é uma coisa pessoal. Sim. Não é nada, alguma coisa forjada, entusiasmante, emotiva. Não, é uma coisa pessoal. Quando o Espírito Santo fala com você, duvido que alguém consiga tirar isso de dentro de você. Duvido. E duvido que você não tenha coragem para agir. Duvido. E você sabe, se por acaso você se tornar covarde, não, eu não vou fazer isso, na próxima você vai fazer. Se você não fizer na próxima, na outra você vai fazer. Vai chegar o dia que você, realmente, eu vou fazer, vou obedecer. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Eu estou falando aqui, é que eu estou pensando no meu caso, de um caso especial. Mas, doutora, por favor. Então, aí sim, quando eu fiz essa loucura, quando eu realmente incomodei Deus e fui com toda a força, aí Ele respondeu. Ali sim, dali para frente, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo que nos sustenta, eu fiquei na dependência dEle. Era meu chão, era meu tudo. Aí começou a vida a acontecer, gradativamente. Deus vai dando ideia, você tem que ter coragem, disposição de enfrentar o que a sociedade é contra você, mas você vai e Deus te mostra que você venceu. Porque o caminho é esse. A escada. Sim. A fé começa lá no topo, na base da escada. Sim. E pela fé vai subindo. Gradativamente. Vai subindo, quer dizer, a fé é dependência de Deus. A senhora teve fé para tomar uma atitude, mas depois Deus lhe deu uma inspiração e a senhora obedeceu novamente, quer dizer, dependendo de Deus. Sim, então foi tomando posse dia após dia. Porque dia. Muitas pessoas não conquistam, doutora, sabe por quê? Porque elas ficam assim, elas ficam pensando que Deus vai fazer uma mágica. Não, eu fiz essa fogueira santa, Deus vai ter que fazer mágica, vai ter que fazer cair dinheiro na minha mão. Não vai acontecer nunca. Aí eu vou jogar na loteria. Não faça isso que você vai perder seu dinheiro. Você tem que esperar com Deus. Deus vai falar com você o que você tem que fazer. Ele vai te dar uma inspiração. Quando Ele te der a inspiração, aqui, não no coração, você vai arrebentar.
Com Doutora. certeza. E daí eu comecei a fazer gradativamente tudo que vinha nas minhas mãos. Eu sempre devolvo para o altar. Primeiro o altar, depois eu. Depois que o Espírito Santo fala, nada vai atrapalhar. Por mais barreira que tiver, Deus ajuda a derrubar e a gente coloca. O medo, a dúvida, a insegurança. Não tem isso. É de Deus, então volta para cá. Ele me emprestou para usar e eu devolvo. E na próxima tem muito mais. Muito mais, olha, não tem faltado pensar que eu cheguei passando fome, falida, envergonhada hoje. O principal, lógico, é o Espírito Santo. Sem ele a gente não faz nada. Mas tem uma vida regalada, muito mais regalada do que antes. Deus me deu muito mais, aquilo que eu não esperava. Hoje a gente tem 3 empresas. Hoje eu posso escolher o carro que a gente quer andar, né? Lá em casa a gente tem paz, todos estão na presença de Deus, né? Então isso é o mais importante, é glorioso. Não tem mais nada mais rico. Não tem mais, bispo. É isso que importa, que sustenta, é a crise que vem, é não sei o quê. Mas Deus, como o senhor diz, a palavra de Deus não falha. Quem falha somos nós. E eu faço tudo para não falhar, para ser obediente a Ele. Doutora, Deus abençoe a senhora. Continue abençoando, tá bom? A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Nós vamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.